Nossa história de hoje, ela começa bem interessante. Ela começa com 2 demônios conversando. E esses 2 demônios, eles estavam observando um homem santo que estava caminhando por ali. E ao que um deles falou: tá vendo aquele homem santo ali? Eu vou lá conquistar a sua alma. Aí o outro demônio fala: cara, você não vai conseguir. Aquele cara só dá ouvidos às coisas santas. Nunca que ele vai prestar atenção em você. Aí o demônio ardiloso, né, esperto, foi lá, simples, se transformou no arcanjo Gabriel, né, colocou a roupagem, né, a aparência do arcanjo Gabriel e apareceu para o santo homem, oferecendo-lhe ajuda. Ao que o santo homem, ao olhar para aquela imagem, fala: o senhor deve estar me confundindo com outra pessoa. Nunca em minha vida fiz nada que merecesse a visita de um anjo. E continuou caminhando, sem saber do que ele havia escapado. Pois é, né? Tem algumas camadas que são interessantes a gente abordar nessa história. E talvez a primeira, para a gente começar logo de fato, ela está associada a uma dualidade. A primeira questão, né, dessa dualidade, esse primeiro lado da dualidade é a questão da forma. Né? Não é porque alguma coisa tem uma determinada forma, que aquilo é aquilo que ela se manifesta naquela forma. Estranho, né? Mas a gente fala muito disso nos nossos grupos de estudos. Aproveita e dá uma olhada em catarse.me/pedra de afiar e uma série de outros vídeos nossos. Se inscreve também no canal e já dá o seu joinha. Que nós somos muito ligados à forma, nós nos ligamos muito à ideia dos sentidos. Então, quando alguém fala uma determinada palavra pra gente, a gente pega aquela palavra e faz uma comparação daquela palavra com algo que nós temos dentro de nós. Parando para pensar, assim, um exemplo básico. Quando alguém fala a palavra ciência, do ponto de vista de um cientista, a ciência tem um determinado significado. Do ponto de vista de alguém que faz um estudo do esoterismo, a ciência está associada a conhecimento, não a método científico, mas ao conhecimento em si. Ou seja, eu tenho uma forma, a palavra ciência, mas ela possui essências diferentes de acordo com a pessoa que vai falar. Então é interessante a gente não se focar na forma, mas na essência. Essa é a primeira parte dessa questão inicial, dessa dualidade primordial ali dentro. A segunda que a gente vai encontrar é que a tentação está em todo lugar. Né? Não é porque o cara é sábio, que o cara é santo, que ele não é tentado. Sim, ele é tentado constantemente. Mas você escapa da tentação, assim como ele escapou da tentação, quando ele percebe a essência e não a forma. Ele não se deixa levar pela forma. Porque muitas das vezes a gente se deixa levar pela forma e aí a gente é tentado de fato. É, né, a famosa, as coisas não são o que parecem, exatamente, né? E realmente parece falácia baixa, parece falácia de biscoito da sorte, mas não é a verdade, né? As coisas não são o que parecem. E como o Paulo disse, a gente tem que tomar muito cuidado com as aparências das coisas se a gente realmente quiser fazer o que é certo e não quiser ser enganado por aí, né? E outra parte que essa história nos traz, né, um complemento, na verdade, de tudo isso que o Paulo falou, é uma questão muito interessante que trabalha uma coisinha que, assim, eu não sei se acontece com vocês, né? Mas que é comum com algumas pessoas, que é a ideia da vaidade, né? A vaidade é uma coisa que realmente ela não beneficia ninguém, muito menos a pessoa que a manifesta. E por que eu tô falando de vaidade? Porque vamos parar para pensar. O demônio, ele se transformou a sua forma na forma de um anjo. E ele apareceu para um homem santo. Logo, ele apareceu para um homem que admira essa forma. Só que o homem não se deixou seduzir. O homem não se deixou seduzir, como Paulo disse, porque ele não estava preocupado com formas, e sim com essência. Mas a gente também pode entender de uma outra perspectiva. Porque muitas das vezes, e isso é uma coisa que você pode refletir da sua vida, muitas das vezes nós somos enganados pelas formas. Mas muitas das vezes nós sabemos que aquilo não é o que parece ser, mas mesmo assim nos deixamos enganar. Por quê? Nós somos loucos, nós queremos ser enganados? De certa forma sim, mas não é porque nós somos loucos e queremos ser enganados. É porque aquela mentira nos é satisfatória de alguma forma. A gente prefere acreditar naquilo mesmo sabendo que aquilo não é verdade, porque aquilo amacia a gente de alguma forma, amacia o nosso ego de alguma forma.
E a vaidade nada mais é do que uma característica do nosso ego que quer ser amaciada. Então muitas das vezes a gente fala, cara, não é isso. Mas se fosse, seria gostoso, né? Seria bom pro meu ego. Então eu vou aceitar que seja, mesmo sabendo que provavelmente não é. Então muitas das vezes a gente é enganado de fato, porque a gente não percebe a essência que está por trás das coisas, porque a gente se deixa levar pelos nossos sentidos, mas muitas das vezes a gente se permite ser enganado pela nossa própria vaidade, pelo nosso próprio egocentrismo, pela nossa própria arrogância. E isso não é característica de uma pessoa verdadeiramente sábia. Uma outra dualidade interessante aqui dentro pode ser a própria questão, dentro da história, né? Pode ser a própria questão do demônio e do sábio. Onde o sábio, ele se anula de forma que... Não se anula de forma a passar batido, mas assim, ele faz as coisas de acordo com a harmonia, né? Ele trabalha em função da harmonia, por isso ele é um sábio. Logo, ele deixa uma pegada pequena. Então, é como se, de uma certa forma, ele passasse desapercebido naquele meio. O demônio, não. O demônio, ao querer tentar o sábio para conquistar o sábio para o seu colega demônio, a gente percebe uma vaidade ali no demônio. A gente percebe que o demônio quer mostrar, olha como eu sou bom, olha o que eu consigo fazer, eu consigo corromper aquele cara. Quer ver como eu consigo corromper aquele cara? Ah, você não acredita em mim? Então olha só como eu sou sagaz. Então o demônio, ele é a contraparte do sábio. Ele está querendo mostrar para o outro, olha como eu sou sinistro, olha o que eu consigo fazer. Só que ele se frustra, porque justamente a sabedoria, né, não está em você se engrandecer, mas sim em você reconhecendo quem você é e reconhecendo que você é uma parte do uno, uma parte do todo, você atua apenas a fazer aquilo que lhe cabe. Nada abaixo, nada acima, sem querer glórias, sem querer benesses pelas suas ações. Não, simplesmente age pelo que deve ser feito e não se prende aos frutos e nem à própria ação. Isso não significa que nós que estamos vendo a atitude do sábio não devemos elogiar. Sim, porque claro. Aquilo que é bom, nós devemos destacar. Né? Nós devemos fazer esse tipo de coisa. Mas é a grande questão que o sábio, ao ser elogiado, ele sabe que não é ele que está fazendo aquilo, que na verdade é o todo, é o uno. E ele é apenas um instrumento da vontade do todo. Ele não é um ser individualizado. Ele está individualizado, mas ele é um ser global. Ele é um ser cósmico. Ele é uma pessoa, ele é uma entidade manifesta que aborda todo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.